Internacional em São Paulo, 0-0. Vamos ouvir com o Deis Ubeldia. Acho que foi um jogo muito intenso, onde os dois times tentavam ser protagonistas com a bola. Era quizá un juego de una bola, ¿no? Una equivocación, un acerto y parecía muy parejo o juego, ¿no? Sí que tenemos, como você falou, ainda tenemos algunas dificultades, pero bueno, vamos a tener que superar. Y bueno, vamos a ir tomando ritmo, pero sí, las dificultades están, pero están para superarlas también, ¿no? Así que vamos a continuar trabajando. Sí que enfrentamos un gran rival y que bueno que nos fuimos adaptando a las dificultades que vos se faló que iban aconteciendo en el show y nunca me voy satisfecho, quiero ganar, ¿entiendes? Pero fue un show parejo. Creo que hicimos un partido correcto, un partido bueno. Tuvimos las situaciones más claras, tuvimos nuestro momento para ganarlo y por el arquero rival no lo pudimos ganar. Lo que más me llamó la atención es que no tuvieron situaciones de gol, y eso ante un equipo que está entre los primeros 4 o 5 del Brasileirao es muy importante. Y nosotros tuvimos 3 o 4 situaciones claras de gol. No sé si el empate estuvo bien o no, fue un partido parejo, pero que tengo la sensación que las más claras las tuvimos nosotros y que la gran virtud que tuvo el equipo nuestro es lograr que un buen equipo, con un muy buen entrenador de visitante, no nos generaran situaciones claras de gol. Muito bem. Birner, 0-0. Eu te pergunto, vamos lá. O Inter estava jogando, entre aspas, em casa. Heriberto Rilson não pode atuar nos seus domínios. Ele fala, bom, São Paulo, fora de casa, buscar um empatezinho com o Inter, bom negócio. Ao mesmo tempo, era um Inter ultra desfalcado. Poderia dizer que o São Paulo perdeu a grande chance de fazer 3 pontos fora de casa ou o empate ficou bom? Só para contextualizar, além do Inter jogar, entre aspas, dentro de casa, porque quem não estava dentro de casa, sim, de não ter o Borré, não ter o Valencia e perdeu o Alan Patrick logo no começo do jogo, então é um impacto técnico enorme, por mais que o Inter tenha bons substitutos ali, tem o Wanderson, entrou o Johan no lugar do Alan Patrick, é óbvio que há uma perda enorme, que se esse jogo fosse com esses atletas no Gigante da Beira-Rio, diante da torcida do Inter, a gente está falando do outro jogo. O elenco do Inter é um elenco melhor que o do São Paulo, quando a gente fala em quantidade de jogadores que desequilibram a partida. O São Paulo também tem seus desfalques, né? Por exemplo, o Ayrton Rato há muito tempo fora, tem feito bastante falta. Olhando tudo o que aconteceu no jogo, principalmente no segundo tempo, depois que sai o Luciano, né, que o Lucas joga então, por dentro e não mais pela direita. Sobre isso, eu acho que temos que fazer um comentário mais enfático. Porque isso dura 11 minutos. Desculpa te interromper. Claro. As substituições foram 3, aconteceram no minuto 70, né? Isso. Saíram Nestor, o Luciano e o Luiz Gustavo. O Lucas passa a jogar por dentro, efetivamente como se fosse um 10. Que é onde ele tem que jogar. Foi o melhor momento do São Paulo no jogo. É isso. Então, mas é isso. Inclusive chances para ele, individualmente falando também. Aí no minuto 81, ele saca o Lucas. Pois é. Porque ele deve estar muito convicto mesmo que o Lucas precisa ser poupado, não pode estourar a corda. Com um detalhe essencial, André. O São Paulo vai jogar um clássico domingo com 2 dias de descanso a menos que o adversário. Isso. E o adversário joga em casa, mas tem... Os amarelados hoje, ninguém levou cartão amarelo. O São Paulo tem todos os seus jogadores para o clássico. Não, por exemplo, queira ou não, pro São Paulo, uma vitória domingo vale mais pontos, emocionalmente falando, não materialmente falando, do que o jogo de hoje. Claro, se ele visse algum risco de perda do Lucas, eu entendo tirar, mas eu concordo totalmente com o André. E o Lucas, obviamente, tem que jogar por dentro, uma coisa que o Zubeldia precisa resolver, porque o Lucas joga muito melhor por dentro do que o jogo aberto. O Carpini, por exemplo, colocava o Lucas pela esquerda e não funcionava. Pela direita, o Lucas rende mais, vindo por dentro, só que jogando por dentro ele funciona mais. O Luciano tem feito uma boa temporada e cresceu muito com o Zubeldia, então eu entendo o técnico, porque a mudança não pode ser
calculista apenas sem observar desempenho, comportamento de jogador. A gente falava agora, por exemplo, do Palmeiras, não estou comparando os jogadores, mas, por exemplo, você vai tirar o Estevão, se mantém esse nível, né? Como é que você faz para tirar o jogador, por mais que venham outros jogadores, o do histórico, o Felipe Anderson. É uma situação que o técnico tem que administrar. E ele tem administrado bem. Inclusive, se gerar algum prejuízo técnico para o São Paulo. Então, acho que o São Paulo ficou mais perto da vitória que o Inter, mas não dá para dizer que o resultado foi injusto, a não ser que você considere que o gol anulado não esteja impedido. Para mim, o gol anulado, nada ficou claro naquele lance. Nem para mim. Para variar. Como nem que foi impedido, nem que não foi impedido. Para mim, nunca fica claro se está impedido ou se não está. Fala, Jean. Não, só em relação ao Lucas, assim, primeiro que acho que isso tem sido uma obviedade, todo mundo está falando o tempo todo, jogo após jogo, que o Lucas tem que jogar pelo meio e não aberto e tudo mais, enfim. E hoje, realmente, a diferença foi monstruosa a partir do momento da troca. Eu não sei, vamos esperar para ver o que vai acontecer no clássico contra o Corinthians, mas a coisa é tão evidente, ela é tão escancarada, e de novo, era uma demanda de todo mundo praticamente que o Lucas jogasse pelo meio, e aí os poucos minutos que ele joga pelo meio é disparado. Quando o Birner fala o São Paulo ficou mais perto da vitória, ele está falando só por causa desse pequeno intervalo. Só por causa desse pequeno período. E, de fato, nesse pequeno período, com o Lucas em campo, o São Paulo quase faz o gol. O Fabrício fez defesas monstruosas nesse momento. Então, foi, para mim, até o grande nome do jogo, porque foi ele que impediu a vitória do São Paulo. Embora o Inter tenha tido mais volume durante os outros minutos da partida, esse pequeno intervalo fez com que o São Paulo criasse as melhores chances. E, assim, todo respeito, evidentemente, à programação do técnico, a decisão de ele vai ser poupado e tal. A questão é que o gol parecia tão perto, mas tão perto que você fala, poxa, mas esse planejamento científico realmente é 81 minutos, não pode ser 85. E o Eric entrou bem pela direita também. 9, exatamente, porque a impressão que dava era que assim, né? se o Lucas fica, aquele gol ia sair por como as coisas estavam andando no jogo, né? Na bola longa, o Lucas, na bola longa, ele estando centralizado na esquerda, faz muita diferença. Agora, no jogo que o adversário está instalado, o espaço está escasso, você vai botar o Lucas para ir num contra um, com marcação dobrada, essas coisas. Ele no meio, ele é o cara que, pela qualidade que ele tem, porque ele é acima dos demais, né? A bola vem e ele dá sentido para o jogo com um toque. Então, assim, o time faz assim. Bum. Ele tem várias armas, né? Se ele está do lado, no meio, quem vai trabalhar isso? Então, assim, você tem o seu melhor, mais técnico, o cara mais experiente, jogando num toque e fica muito superior. Subiu a musiquinha. Para quem está acompanhando o programa, jogo movimentado aqui em Criciúma, no estádio Heriberto Rilse, que terminou em 0-0, é verdade, mas não deixou de ser um jogo bastante movimentado entre Inter e São Paulo. O Inter, que já tinha entrado em campo bastante desfalcado, com jogadores convocados, perdeu o Lucas Alário. No inicinho da partida ainda perdeu mais um jogador importante, Alan Patrick. O Inter ainda não informou o grau da lesão, mas tudo indica que é uma lesão muscular e o Alan Patrick deve ficar parado em um bom período. E claro, desfalcou o Inter desde os primeiros minutos da partida. O Johan entrou no lugar dele, mas claro que o Inter sentiu. No primeiro tempo ainda conseguiu disputar com o São Paulo, marcar muito em cima. O São Paulo teve poucas chances de gol e o primeiro tempo terminou em 0-0. Na segunda etapa, o São Paulo criou mais do que o Inter, essa é a verdade. O Inter talvez cansou um pouquinho na sua marcação. O São Paulo chegou a marcar um gol através do Caleri, porém o VAR corrigiu o árbitro e marcou impedimento. E depois o Lucas Moura teve duas grandes chances e parou no goleiro Fabrício, que aos 38 anos de idade fez o seu primeiro jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Ele está substituindo o Sérgio Rocher, que está convocado para a seleção uruguaia. Final de jogo 0-0 e os dois treinadores, tanto o Eduardo Cudê quanto o Zubeldia, analisaram assim esse empate aqui em Criciúma. Tá aí, 18 mil pessoas, ou quase 18 mil pessoas aqui no Heriberto Rilse. Claro, grande presença de colorados, mas um bom número também de torcedores do São Paulo acompanhar essa partida de 0-0, que deixa o São Paulo na parte de cima, o Inter soma um ponto, vai a 11 e com 2 jogos a menos ainda mantém a esperança de, quem sabe, alcançar pelo menos o G4 nas próximas rodadas desse Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos, até mais.
Tá aí, Gustavo Berton, do Heriberto Rilse, hoje casa do Internacional, para a gente olhar a posse de bola bem parelha ali na margem de erro do Ibope, deu empate. Passes certos também, um número parecido, uma leve vantagem até para o Internacional. Finalizações, o São Paulo tem mais. Gols esperados, métrica que avalia a chance de um chute se tornar gol. O São Paulo teve mais chance do que o Internacional, como disse o Zubeldia. O São Paulo agora está a 7 jogos invicto. E a gente falava hoje no ESPN FC, Elton, antes da partida, sobre o número de desfalques desse Internacional, sobre a questão física que ainda pesa para esse Internacional, e por mais que seja mandante do jogo e tenha ali um número favorável de torcedores, não está em casa. Eu enxergo esse empate melhor para o Colorado que para o São Paulo, que me parece ter mais condições técnicas de trabalho permanente, um treinador que vem fazendo um bom trabalho, de vencer a partida até pelas chances criadas, assim. Queria saber a tua opinião sobre isso e pensando na sequência já, se quiser emendar aí, o Alan Patrick, cara, desfalcado do jeito que está e com a qualidade que o Alan Patrick tem, tomara que ele possa se recuperar rápido, pensando em como vai ser a vida do Cudê, né? Eu estava vendo vocês, como eu vejo praticamente todos os dias, Dani, essa discussão. O Internacional, ele tá vivendo a situação de contenção de danos, né? Tá jogando longe de casa, tá treinando com dificuldades, né? Longe de casa. É um time que estava se dividindo até pouco tempo em 2 competições, né? Conseguiu aí uma classificação e isso ainda tem que enfrentar, né? A questão do playoff antes do mata-mata na Sul-Americana. Pode vir o Fortaleza na frente, né? Então o Internacional vive uma situação realmente de contenção de danos e os desfalques também fazem parte desse pacote, né? Um ataque reserva aí que a gente viu o Internacional colocar em campo com o Alan Patrick mais adiantado, né? Como você falou, jogador importantíssimo que na temporada passada funcionou muito mais como meio atacante, né? Vindo de trás, e o Luca ali ao lado dele. Não é o ataque que queria colocar em campo o Cudê, né? E por isso acabou sendo um time de baixa produtividade ofensiva durante boa parte desse confronto contra o São Paulo. Que é aquele 0-0, né? Que quando a gente olha o placar, deve ter sido um jogo chato. Uma parte do jogo foi. O primeiro tempo não produziu o que se esperava, né? Principalmente o São Paulo. O segundo tempo, o São Paulo com um pouco mais de produtividade ofensiva, teve esse gol anulado que, olha, eu tenho muitas dúvidas com relação ao VAR desse lance aí do gol do São Paulo. Inclusive a linha traçada ali no atacante do São Paulo, né, no Caleri, eu fiquei com dúvidas com relação a esse gol anulado, mas foi um time que conseguiu produzir mais, a gente viu ali nos melhores momentos e o Berton contando, né, como o Lucas acabou sendo importante, saindo da direita para dentro para tentar abrir a defesa do Internacional, acabou sendo um São Paulo no segundo tempo com uma produtividade um pouco melhor. Você destacou aí essa sequência invicta, né, de um time que está tentando encontrar uma identidade em meio a essas mudanças na equipe, é uma mudança recente de comissão técnica, e o São Paulo, queira ou não, está a 3 pontos do líder do campeonato, com 8 rodadas. Está naquele bolo que a gente falou, dos 6 primeiros colocados, que estão distantes apenas 3 pontos, né? Então acho que o São Paulo conquista, de fato, um empate importante fora de casa, mas estou com você, Dani, eu acho que para o Internacional, nesse momento, né, que está no meio da tabela, é o período de tentar pontuar o máximo possível para se distanciar das últimas posições, porque o Internacional precisa encontrar um caminho até se restabelecer de novo, né, na sua casa, tendo um pouco mais de tranquilidade para trabalhar em meio a 3 competições, né? Tem a Copa do Brasil e os jogos adiados ainda contra o Juventude, tem a Sul-Americana e também tem o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo fez uma partida, talvez a pior partida coletivamente e tecnicamente da era Zubeldia, na minha opinião. O deu para o gasto é por conta do ponto conquistado e de sequelas mínimas para o clássico o Corinthians, que vai acontecer no domingo. O São Paulo não perdeu ninguém suspenso, o Alan Franco sentiu um pouco no final, mas é um resultado que mantém o São Paulo ali no bolo dos 6, né? Então eu achei que deu para o gasto, mas não gostei da atuação do São Paulo, não. Na verdade, eu não achei tão ruim, não. Achei que até era fora de casa e tal, mas diante dos poucos minutos que a gente viu. Fora de casa, meio, né? Não, sim, estava a torcida inteira do visitante, teve que viajar, tem um clássico domingo, tem cara que não podia tomar cartão, tem várias circunstâncias aí que deixam que não era um jogo para você chegar lá, vou ganhar do Internacional aqui, não era para ser assim. Claro. Mas o que fica com um gosto de
de arrependimento é o fato dos poucos minutos que o Lucas jogou no meio, o São Paulo quase ganhou o jogo, né? Exato. E aí tem uma discussão, né? É uma coisa meio Abel, né? Abel Ferreira. Vai jogar 73 minutos. Nos minutos 73, pode ter um pênalti para bater, sai. Você sai, entra outro, né? O cara não ficou um minuto a mais em campo. Foi até estranho, né? O cara saiu. O cara acaba de perder um gol, de ter quase fazer 2 gols, e aí em seguida substituir. E aí não teve mais chance, praticamente, né? Esse é um bom ponto, esse é um ponto novo, né? Que eu achei que a saída por minutagem de quase todos, o Caleri também saiu por minutagem, né? Para a entrada do Juan no final, para não arrebentar. O Lucas já está meio desgastado, mas foi justamente no melhor momento dele no jogo que ele sai depois de render nessa situação. Eu acho que o grande perdedor do jogo de hoje foi o Luciano, né? Ele foi mal em todos os momentos. Então, o grande perdedor do jogo de hoje é o Luciano, na minha visão. Não sei se continua. O Wilson e o Renan até falaram, ou o Zubeldia ama muito o Luciano, ou ele vai mudar essa forma de jogar. E aí, até o Wilson mandou uma mensagem. Acho que o Zubeldia ama mesmo muito o Luciano, porque o Luciano foi muito mal, pior jogador em campo. Não vinha jogando dessa forma. Foi muito mal. E acho que perdeu pontos. Eu acho que se for essa escalação contra o Corinthians, São Paulo está no mato. Porque o Corinthians vai jogar do mesmo jeito. Vai jogar o terceiro homem no meio de campo. Vai competir pra cacete. E aí eu acho que nessa formação não é uma boa. É curioso, né? O São Paulo sentiu menos o desgaste o desfalque do goleiro, menos o desfalque do volante, né? Do Bobadilha e do Rafael. Aliás, e mais Gustavo. Jogou bem até, mas também saiu com desgaste. Cartão. Não estava jogando mal quando saiu. Não. Então tem essas circunstâncias. E de ponto positivo, o fato que o São Paulo está há algum tempo, parou de sofrer gols, melhorou muito o aspecto defensivo do São Paulo. E mesmo com alterações, sem o Arboleda, com a questão da tal da bolha, deve jogar. Isso é uma outra coisa que a gente vai apurar direitinho. Está em Criciúma, mas não estava em boas condições, perdeu parte dos treinamentos. Mesmo com muitas alterações, a defesa do São Paulo, de novo, passou ilesa. Isso é um bom sinal, é um ponto positivo, né? Jair Olímpio, foi de sangrar os olhos. Dito isso, 1 ponto fora. A galera não gostou mesmo. Eu acho que eu tô um pouco... O primeiro tempo do São Paulo foi muito ruim, né? Eu tô com o coração mole, eu acho, Arnaldo. O primeiro tempo do São Paulo foi muito ruim. Primeiro tempo muito ruim. Foi muito ruim, mas assim, não era razoável imaginar que o Inter fosse pressionar, com desfalcado ou não e tal. Acho que faltou o São Paulo ter algum tipo de desafogo, que não teve nenhum mesmo. Mas assim, teve alguma super chance do Internacional? Não. O Jandrei, fez um milagre. Não fez nenhuma defesa. Eu acho que esse é o ponto positivo, que o time tem sofrido pouco, tem conseguido marcar melhor, mesmo com muitas mudanças. Mas eu acho que o São Paulo foi, digamos, pouco interessado no primeiro tempo, muito mal coletivamente, sem conseguir articular uma jogada. Acho que no segundo melhorou razoavelmente. Insisto, o gol anulado para mim não me convence. E as melhores chances do segundo tempo foram do São Paulo mesmo. O goleiro do Inter, que era goleiro Nova Iguaçu, né? Fez grandes defesas. Só para você mostrar como a gente pode, o VAR pode marcar qualquer coisa aí. Pronto. Por essa linha aí tá impedido ou não? Não estava impedido. Na minha opinião, não estava impedido.